palestra também se articula a uma disciplina de graduação, que se intitula exatamente temas de relações internacionais do Brasil contemporâneo, que eu tenho a alegria de coordenar com a minha colega, a professora Daniele Ramos. Na sessão de hoje, nós temos a alegria e a boa sorte de receber nesse nosso programa o professor Rubens Duarte, que vai proferir essa sessão de hoje, a palestra de hoje, que tem o título Políticas Antidemocráticas e Políticas Externas Multilaterais de Potências Regionais, comparando Brasil e Turquia. E eu, desde já, agradeço muitíssimo ao professor Rubens. Eu gostaria de fazer muito brevemente uma apresentação da estética da sua atuação profissional. O professor Rubens é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Mira Matos, no âmbito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, é coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial, LabMundo, e pesquisador do Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas, que também funciona lá no programa. Essa palestra é extensivamente baseada num artigo sensacional, excepcional, que o professor Rubens publicou recentemente com o professor Carlos Milani, na Revista Brasileira de Política Internacional, e nós vamos ter, na sessão de hoje, a felicidade, digamos assim, de mais detalhes sobre essa pesquisa, sobre esse tema, extraordinariamente importante. Rubens, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu lhe passo desde já a palavra, fique à vontade, a casa é sua, seja bem-vindo. Né, os nossos ouvintes, os que estão na Universidade de Brasília, os que nos acompanham pelo canal do Centro de Estudos Globais no YouTube, estamos todos ansiosos para saber mais de você. Obrigado, querido professor. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Obrigado por vocês destinarem parte do tempo de vocês aqui para ouvir as abobrinhas que eu vou dizer nos próximos minutos com vocês. Enfim, dedicarem, né, a sua atenção, dedicarem seu tempo. Queria agradecer muito, muito ao professor Antônio Carlos Lessa, pelo convite, pela gentileza que ele vem me recebendo, me tratando desde que eu entrei no âmbito acadêmico. Não sei se vocês que estão assistindo têm esse sentimento também, tá? Mas eu posso dizer do meu. Então, desde que eu começo a estudar na graduação, né, comecei a fazer a graduação de Relações Internacionais, eu tenho graduação em Direito também, então minha graduação de Relações Internacionais começou um pouquinho mais tarde, e já foi possível, já no segundo, terceiro período, começar a ter contato com os textos, né, do Lessa. E aí, poxa, eu cresci, né, lendo os textos do Lessa, falando, poxa, que legal, que fantástico, né? E aí, um belo dia, eu estou recebendo uma mensagem do WhatsApp do Lessa perguntando se eu posso vir fazer uma palestra no UNB. É claro que sim, né? Então, é um prazer estar aqui. A UNB é uma universidade, ainda que virtualmente, a gente está aqui virtualmente, mas a UNB é uma faculdade que faz parte, né, se confunde às vezes com a história das relações internacionais no Brasil, né, que se fala RI, não fala REL, tá? É importante se dizer isso. Brincadeiras à parte, é muito, muito bom estar aqui, né? É um momento muito simbólico para mim. Eu quase fui aluno da UNB, fiquei muito perto de ir, acabou eu ficando com a Maria Regina aqui no IESP, mas, enfim, eu tenho uma admiração gigantesca pela instituição e por todos que fazem parte aí, tenho vários amigos do corpo docente, enfim, né? E estaria aí em agosto, né, no ENER, então, quem quiser me conhecer pessoalmente, será um prazer enorme. Ainda também na parte dos agradecimentos, o Lessa já citou, tem que agradecer ao Carlos Milani, né, que foi meu professor, hoje em dia meu amigo pessoal e parceiro profissional de todos os... Não tem tempo ruim, eu sempre estou trabalhando com ele. Foi ele que
que teve a iniciativa desses projetos, que eu vou contar um pouco, e nesses projetos inclui o artigo que a gente vai falar hoje. E, enfim, eu até hoje trabalho com ele, temos o Atlas da Política Externa Brasileira publicado, o Atlas da Defesa. Esse ano e no próximo vão sair mais 2 Atlas, que vão estar disponíveis para download gratuito para todas e todos que quiserem ter, né? Então, convido a todos, assim que saírem, baixarem, porque, enfim, é conhecimento de graça para vocês, né? Sempre é bom. E a ideia de hoje, eu estava falando com o Lessa em off, e também ontem, né, fazer uma conversa bem informal com vocês. Tá? Não preparei slide, não preparei uma preparação super estruturada, porque, afinal, é o seguinte, vocês já receberam o artigo, né, ele está publicado já há menos de um ano, mas alguns meses já. Vocês provavelmente já leram, já sabem o conteúdo do artigo. Então, além de conversar sobre o artigo em si, sobre o conteúdo, eu acho que é interessante vocês também saberem os bastidores, né, de como que a gente chegou nesse artigo, o que a gente estava pensando, qual era o momento que a gente estava, tá? Porque, muito provavelmente, muitos de vocês já estão passando por isso, né, ou já passaram, mas com certeza vão passar por isso, ou seja, vocês vão querer publicar, vocês vão querer ter um artigo na RBPI, tá? Porque a RBPI é a revista de Relações Internacionais do Brasil, né? É a A1, né, do Qualis, que a gente não sabe se o Qualis vai continuar existindo, mas tenho certeza que a RBPI continuará sendo uma revista muito importante. Então, como é que foi a história desse meu artigo da RBPI? Foi meu segundo, mas queria contar um pouquinho mais sobre o que a gente pensou, como é que a gente formulou essa ideia, como é que ela foi crescendo, se desenvolvendo, até chegar no resultado final que vocês têm em mãos, né, que está publicado, tá, ou impresso ou em via digital. Tudo certo? Então, a gente vai fazer mais ou menos isso, uma conversa, tá, que a gente vai discutindo, né, a construção disso tudo e contando os bastidores, as fofocas, e o que a gente vinha pensando, o que a gente desistiu e por aí vai. Então, começar pelo início, tá? De onde é que veio a ideia do artigo? Não sei se vocês atentaram, mas esse artigo está publicado em uma edição especial, né? Uma special issue. O que é isso? É quando a revista, né, ela decide que vai ter uma edição toda dedicada a artigos sobre o mesmo tema. Tá? E eles abrem uma chamada, né, é o seguinte, ó, quem quiser escrever sobre esse artigo, a chamada está aberta, e você submete propostas, né, com sorte, né, você entra nessa edição. Qual foi a special issue, qual foi a edição especial em questão? Era uma edição que olhava o papel, né, que potências do Sul desempenham nessa ordem mundial que está em modificação, que está em crise. Né? Então, qual é o papel das potências do Sul, as potências regionais do Sul nesse mundo? Né? E, por coincidência, e aí vem algumas questões de casamento, de feliz casamento que acontecem, o Lessa falou, né, eu coordeno o Laboratório de Análise Política Mundial, que é o LabMundo. Ele tem 2 antenas, uma em Salvador e uma no Rio. Obviamente, eu coordeno a do Rio, junto com o Carlos Milani, e esse ano a gente trocou a coordenação. O Milani passou para coordenador emérito, ele vai continuar com a gente, participando e tudo mais, só que a gente tem um novo coordenador junto comigo, que é o Pablo Saturnino Braga. E a gente tem nesse grupo, a gente tem uma tradição, que é o seguinte, a gente, democraticamente, entre os membros do grupo, a gente decide qual vai ser o tema que o grupo vai abraçar. Obviamente, ele tem que ser relacionado às linhas de pesquisa do grupo, mas a gente decide uma coisa mais recortada para todo mundo participar dessa decisão. E a gente fica lendo durante 2 anos textos sobre esse tema, para, no terceiro ano, a gente fazer uma chamada interna nossa de capítulos, e a gente faz um livro, uma publicação conjunta, uma coletânea, que reflete o pensamento, a produção intelectual que o grupo teve naquele momento. Então, a gente estava, né, quando saiu a chamada de paper para esse special issue, a gente estava terminando, a gente estava no final do 2º ano de um projeto que analisava exatamente como que as ondas autoritárias influenciavam o
a produção da política externa dos países, né, com foco, obviamente, no Brasil, né, porque a gente, enfim, é brasileiro e estava preocupado, né, observando o que o Brasil estava acontecendo no Brasil, a política externa brasileira, né, então o foco nosso interesse pessoal estava muito latente. E aí saiu o Special Issue e falou, poxa, né, caiu como uma luva, né? Mas Rubens, a gente consegue fazer, eu conversando com o Milani, a gente consegue fazer o capítulo do livro, né, que a gente já tinha um capítulo combinado dentro desse livro, e a gente consegue editar o livro, né, fazer o capítulo, editar o livro, e ainda fazer um artigo com a robustez necessária para a RBP, vamos tentar. Leitura a gente já tinha, né? Então vamos tentar. E aí a gente entrou, né, nessa onda. E, curiosamente, nesse período também, a gente já estava decidindo qual seria o tema seguinte, ou seja, o tema que a gente está, nesse momento, o LabMundo está, nesse momento, discutindo e pensando, né, para que daqui a 2 anos a gente publique um livro. Então, se o tema passado era a influência do autoritarismo, né, dos movimentos autoritários e ultraconservadores na formulação da política externa, esse agora a gente está olhando qual é o lugar, né, qual é a visão, as visões, melhor dizendo, que existem no Sul sobre a reforma do multilateralismo. Então, olha, esse special issue assim, parecia que estava sendo feito para a gente, né? Então, vamos tentar, que eu acho que leitura a gente tem, reflexão a gente está discutindo bastante, eu acho que vale a pena. Inclusive, deixa eu ver se eu estou aqui. O livro que saiu é esse aqui, ó, Política Externa, Lideranças Autoritárias e Ultraconservadorismo. Ele saiu pela Apres recentemente. Já tem versões. A gente não ganha absolutamente. Não sei se vocês sabem, tá? Mas o Lessa pode confirmar aqui. A gente não ganha quase nada para vender livro. Então, já tem versões piratas PDF rodando aí pela internet. Se vocês quiserem baixar para ler, eu acho que o melhor para a gente é que vocês leiam e citem. Tá? Muito mais interessante que vocês comprem o livro. Tá? Então, fica a minha sugestão para vocês darem um Google e verem se acham o PDF por aí. Tá? Enfim, aí veio a ideia, né? Vamos submeter alguma coisa para esse special issue. Tá? Beleza. Então, como que a gente vai fazer? Bom, além do fato, tá, de nosso interesse em entender um pouco melhor o Brasil, por nós sermos brasileiros, e a revista de política internacional é também do Brasil, a gente tinha ideia de contrastar 2 países. Tá? E por que a ideia da Turquia? Simples, tá? Porque a gente tinha uma problemática, né? Ou seja, uma coisa... O que é uma problemática? Uma coisa que a gente percebe empiricamente, que a gente estava percebendo empiricamente, só que a gente não tinha respostas suficientemente satisfatórias para responder por que aquela questão ocorria. Tá? Então, qual era a problemática que a gente tinha? A gente tem 2 países que são relativamente comparáveis, né, que é Brasil e Turquia, que passam por experiências domésticas e sistêmicas que são semelhantes, só que eles acabaram, ao invés de terem o mesmo comportamento no multilateralismo, eles apresentaram resultados bem diferentes uns dos outros. Né? Ou seja, o comportamento que resultou desse movimento autoritário que aconteceu na Turquia foi muito diferente do comportamento que o Brasil tinha. E a gente pergunta, por quê? Né? O que aconteceu nesse mundo, né, que levou 2 países que estavam com trajetórias bem semelhantes, né, terem comportamentos, alguns parecidos, mas outros bem diferentes. Tá? Então, essa é a problemática. Isso aqui, a gente estar encucado com essa questão foi, na verdade, a força motriz, é a alma que a gente tinha desse artigo. Né? Tentar explicar essa questão, né, que a gente não estava conseguindo entender muito bem. Tá? Então, beleza. Não é a pergunta de pesquisa ainda, mas a gente tinha problemática. E aí a gente já tinha na nossa cabeça, né, um desenho de pesquisa que nos parece óbvio, né, que é um estudo comparado entre Brasil e Turquia. Né? Uma vez que a gente tinha 2 países, tal, parecia o desenho de pesquisa um pouco óbvio. Então, o que a gente precisava? Operacionalizar isso. A gente sabia o que a gente estava querendo responder, a gente já sabia mais ou menos o desenho de pesquisa que a gente ia ter, a gente precisava o quê? De uma estrutura que nos permitisse, uma metodologia, obviamente, que nos permitisse entender esses comportamentos diferentes.
E, é claro, a gente está falando de um artigo, a gente não está falando de uma tese de doutorado, nem de uma linha de pesquisa que dure anos, né? Então, ele tem que ser delimitado, tem um limite, né? Tem 8.000 palavras que a gente tem que escrever contando bibliografia, porque senão não publica. Então, a gente tinha que cortar algumas coisas, tinha que delimitar. E aí a gente teve dois grandes recortes. Tá? Primeiro, o multilateralismo. Tá? Por que multilateralismo? Por vários motivos, mas, para começar, os movimentos autoritários que a gente está vendo nessa onda, né, de autoritarismo, ultraconservadorismo, de uso religioso, né, para explicar algumas questões na política, para intervir na política, a quebra do secularismo, por aí vai. Todos esses movimentos têm em comum, né, quando chegam na política externa, uma visão bem crítica sobre o multilateralismo. Não significa que eles sejam avessos a atuar internacionalmente, porque hoje em dia não tem como. Né? O mundo está globalizado, ainda que tenha movimentos protecionistas e tudo mais, não é muito difícil imaginar que os países retrocedam ao feudalismo. Isso não vai acontecer. Tá? Mas agora, eles têm uma visão muito crítica sobre o modus operandi, os princípios do multilateralismo, as instituições que estão aí, por aí vai. Tá? Então, todos esses países tendem a ter uma visão muito crítica do multilateralismo. Somente uma observação, né, essa onda de extrema-direita, autoritária, por aí vai, ela começou onde? Né? Tudo bem, a gente tem alguns casos antes, né, como no leste europeu, nas Filipinas, mas o primeiro grande dominó que caiu, digamos assim, dessa onda, foi o Reino Unido, né, com o Brexit. E alguns meses depois, o Trump. E aí, por aí foi, né, a gente acompanhou. Bolsonaro, 2 anos depois, e por aí vai. Milei, agora na Argentina, enfim. Eu estava no Reino Unido, né, durante o Brexit, então também o estudo dessa onda de extrema-direita fala comigo muito forte, porque eu estava lá, um belo dia eu dormi e acordei com o país dizendo que não queria estar mais na União Europeia, né? Uma coisa que até pouco tempo era impensável. Eu recebia todo mês, toda semana, eu recebia na minha caixa de e-mail lá na Inglaterra, de e-mail, na minha caixa de endereço física, um panfletozinho, né, dizendo: mantenha os imigrantes longe. Né? E eu era imigrante, né, estava estudando lá. Né? Então, todas essas questões falam muito comigo a nível pessoal também. E depois, outro motivo é que o multilateralismo é um ambiente em que todos os países estão atuando, inclusive o Brasil e a Turquia. Né? Então, se você quiser fazer uma desenho de pesquisa que seja comparado, né, você tem que pegar âmbitos que os dois estão atuando junto, né, que seja menos suscetível a normas e pressões regionais, por exemplo. Então, não consigo comparar, por exemplo, o Brasil no multilateralismo com algum outro país, por exemplo, na ASEAN. Né? Não dá, seria uma falha metodológica. Então, a gente pegar o multilateralismo é muito propício, porque é um foro em que todos os países estão, que tem esse lado sistêmico, né? esse lado de se pretender ser universal, no sentido de abranger todos os países do globo. Então, a primeira escolha, nos pareceu óbvio, ver como esses dois países atuam no multilateralismo. E a gente teve que escolher quais os temas que a gente queria focar. Porque também não dá para estudar em todos os regimes multilaterais que existem, porque existem variados. Né? Cada grande tema tem o seu próprio regime internacional e suas instituições multilaterais, inclusive da aviação, sei lá, aviação internacional, saúde, comércio e por aí vai. Então, a gente precisava focar, a gente precisava fazer escolhas, né? E, obviamente, essas escolhas pressupõe deixar muita coisa de fora. E a gente escolheu 3 grandes regimes, 3 grandes temas para olhar o posicionamento desses dois países no multilateralismo. Tá? O primeiro deles, tá, é o de segurança internacional. Tá? Por quê? Por ser um dos principais regimes internacionais mais antigos que a gente tem nas RIs. Tá? Então, ainda tem aquele mito, né, fundador do campo científico das relações internacionais, né, que com certeza vocês ouviram,
que o campo científico das relações internacionais nasceu no entre guerras, no país de Gales, tudo mais, para tentar evitar uma Segunda Guerra Mundial, que é uma balela, né? É uma romantização, mas não deixa também de ter um fundo de verdade, né? Por quê? Porque as relações internacionais como disciplina acadêmica surgiu segundo os interesses dos países do norte. Naquele momento, os países do norte, as potências, os países mais poderosos, eles estavam querendo evitar o quê? Uma nova guerra. Então, o regime de segurança internacional se constituiu desde sempre um dos principais regimes que a gente tem no mundo. O segundo regime que a gente decidiu escolher foi de mudanças climáticas. Por quê? Por causa da sustentabilidade, porque é importante ter um desenvolvimento sustentável, porque a gente está passando agora do ponto de não retorno, a gente, em 2024, pela primeira vez, a gente aqueceu o planeta, né, a temperatura média do planeta ultrapassou 1,5 grau em relação a níveis pré-industriais, também, mas não só por isso. Tá? As mudanças climáticas, pessoal, e isso é uma coisa que eu falo muito quando eu vou palestrar sobre esse tema, porque eu acho que é uma visão que todo internacionalista, um entendimento que todo internacionalista tem que ter. As mudanças climáticas é uma questão existencial, sim, é uma questão humanitária, sim, é uma necessidade, é uma questão ética, é uma questão moral. Tudo isso é verdade, eu concordo com tudo. Mas as mudanças climáticas também são o maior jogo de poder que a gente tem no mundo hoje. Por quê? Porque mexe com modelo de produção, mexe com modelo de energia, mexe com modelo de consumo, né? E, obviamente, isso significa que alguns atores poderosos eles vão perder poder, outros atores e estão resistindo a isso, outros atores que não estão tão poderosos assim vão tentar conquistar mais poder, e por aí vai. A gente está querendo mudar a dependência de uma economia baseada em petróleo para uma dependência de outro tipo de energia, né? E aí quem tiver esse outro tipo de energia, esse outro tipo de tecnologia vai ter vantagens competitivas no futuro. Então, gente, o que a gente está vendo é um jogo de poder. Tá? Então, a atuação desses países no regime climático é muito interessante. Então, foi o segundo tema que a gente escolheu. E o terceiro tema, né, foi os direitos humanos. Por quê? Porque ele é o que mais carrega princípios que estão enraizados, aqueles princípios do pós-Segunda Guerra Mundial, né, uma ideia inicialmente, né, muito liberal do que seriam os direitos humanos, com o tempo foram incorporando outros tipos de direitos, né, de outras gerações, mas ainda assim o regime de direitos humanos ele é muito enraizado, né, tem inclusive o que a gente chama de ius cogens, né, que são leis que são universalmente implementadas, independentemente se você assinou um tratado ou não, e, obviamente, uma visão muito reativa, né, muito crítica desses atores, né, que têm um movimento de autoritarismo e tudo mais, eles vão ser críticos principalmente aos direitos humanos. Tá? Um disclaimer, uma fofoquinha de bastidores, tá? A gente chegou a considerar colocar um quarto, tá? Que seria o de cooperação internacional. Porque a cooperação internacional tem a ver com solidariedade, com empatia, mas também com a inserção internacional de um país. Ou seja, o desejo de um país de se graduar, de se tornar mais proeminente, mais internacionalizado, influenciar mais o outro. Tá? Então, a gente chegou a pensar em colocar esse regime de cooperação internacional, mas aí ficou muito grande, a gente acabou não conseguindo colocar, a gente tem limite, né? Então a gente abandonou a ideia de botar cooperação internacional. Mas as escolhas dos regimes, as escolhas dos temas que a gente abordou, passaram mais ou menos por isso. Tá? Então, tá, a gente tem a problemática, claro, a gente já estava definido qual seria o desenho de pesquisa, então a gente precisava agora definir a estrutura do artigo, ou seja, qual seria o molde que a gente iria seguir. Só um segundo. Obrigado. Então, me parecia, a gente teve alguns modelos, tá? A gente chegou a fazer um artigo que era dividido em 6 partes. A gente falou, tá demais. Né? Não está fluido, ao você ler o artigo, você não prende a atenção do leitor, né? Então já tem
uma linguagem que é bem científica, né? Então, se a gente começar a seccionar demais, as partes param de dialogar entre elas, por aí vai. Então, vão diminuir isso. E aí a gente chegou nesse modelo de 3 grandes partes, além da introdução e além da conclusão, obviamente. Tá? E elas são bastante intuitivas. Primeiro, se a gente está fazendo um desenho de pesquisa que é em perspectiva comparada, a primeira parte faz uma contextualização do Brasil, ou seja, qual é o processo histórico do Brasil e o que está acontecendo naquele momento que levou o Brasil a ser um caso de estudo interessante para o que a gente está falando lá. E o segundo, a mesma coisa, só que para a Turquia. Uma contextualização histórica, né, olhando para os fatores que estão acontecendo lá, para que conseguiriam ajudar a gente a entender essa confusão toda, né, e essas mudanças de comportamento da Turquia no sistema multilateral. Seguido, então, finalmente, pela perspectiva comparada dos 3 regimes multilaterais escolhidos: segurança internacional, mudanças climáticas e direitos humanos. Tudo bem. E aí, o que a gente viu? Tá? Juntando a parte 1 à parte 2, né? Juntando a parte do Brasil com a parte da Turquia. Que durante os 2 países, né, obviamente, são potências regionais, são potências... claro, tem uma questão territorial que é muito assimétrica, tem uma questão econômica que é assimétrica também, muito embora o PIB da Turquia é bastante interessante, é bastante importante, tem sua robustez, mas foram 2 países que, ao longo do século XX, eles fizeram um esforço significativo para secularizar sua política, ou seja, para tentar separar a religião do Estado. Tá? A gente sabe que essa separação completa nunca aconteceu, mas o esforço houve. Tá? Então, a gente teve aqui alguns períodos importantes, principalmente na era Vargas, tudo mais. E na Turquia, a gente teve um cara chamado Atatürk. Tá? Então, se você pegar um avião internacional e parar em Istambul, que, lembrem-se, Istambul não é a capital da Turquia, tá? Mas se você parar em Istambul, que é uma das cidades mais importantes, que é no lugar onde tinha Constantinopla, você pousa no aeroporto chamado Atatürk. Você anda por Istambul, você anda por Ankara, tem estátuas de Atatürk. Por quê? Porque ele foi um presidente, foi um líder turco muito importante. Foi ele que fez esse movimento de separar, né, religião e o Estado, para que a Turquia, naquele momento, não virasse um Estado islâmico, né, um califado, alguma coisa do tipo. Então, eles têm o peso político, o peso histórico dessa figura, né, para os turcos é importantíssimo, tá? Comparável ao que a gente tem de Vargas aqui no Brasil. Tá? Ambos os países também fizeram esforço para consolidar uma república, tá? Sendo que o Brasil ainda teve aqueles seus momentos antidemocráticos, né, que todos nós conhecemos. Terceira coisa que é muito parecida. Os 2 estão passando por momentos em que representantes eleitos pelo voto popular, tá? Ou seja, representantes chegaram ao poder por meio da democracia, eles estão querendo mudar paradigmas, né, de liberais, de participação, que atacam as instituições democráticas e que atacam os valores liberais, com uma crítica muito ferrenha, né, ao modelo não só econômico, né, liberal. Quando a gente fala de valores liberais, a gente está falando de modelo de estrutura, de organização, de sociedade, de valores e por aí vai. Tá bom? Que para nós, né, para o Brasil, que é essa ideia toda que a gente confunde, né, que a gente cria um amálgama chamando de valores ocidentais, por aí vai. O Brasil, né, eu já estou com mais de 30 minutos falando, então eu não vou ficar falando muito sobre o Brasil, porque, enfim, todo mundo aqui, eu acho que viveu o Brasil, né, de 2016 a 2022. Então, vocês conhecem. É um processo, né, de emergência do bolsonarismo, uma modificação radical que veio da política externa. Porque a política externa, isso é uma coisa que a gente observa muito, é uma política relativamente barata, né, no sentido de gastos. É claro que ela tem seus gastos e tudo mais, só que tem que pagar
o corpo diplomático, manter o corpo diplomático, tem que pagar as contribuições para as organizações internacionais. Só que agora, se você comparar com outros ministérios, né, então a política externa é relativamente barata. E ela, em épocas de rede social, se tornou um prato cheio para manter o seu eleitorado engajado. O que é o problema com isso? Que você passa a usar a política externa não de acordo com uma interpretação dos interesses da população ou interesses nacionais. Você passa a usar a política externa como uma política quase que exclusivamente declaratória. Então, você passa para fazer uma política externa que sirva para virar conteúdo no Instagram, para virar conteúdo nas redes sociais, para circular no WhatsApp, né, para ter um prestígio, falar, olha, meu presidente está indo na ONU e falando, mitando lá, porque está falando tudo que as pessoas não querem ouvir. Né? Então, você usa a política externa para manter o seu eleitorado engajado. Né? E isso, pessoal, teve uma fratura gigantesca na condução da nossa política externa. Se você pega a história da nossa política externa brasileira, durante mais de um século, havia um certo consenso, tá? Não dito, um consenso nebuloso, ok, mas existia, de que o Brasil nasceu para ser grande. Né? O Brasil tem que ser um país que é protagonista da política internacional. Como que a gente chega lá? Aí vem a discussão. Né? Tinha um modelo associado ao liberalismo, né, que você desenvolveria por meio da ortodoxia econômica, e para isso você se aproximaria preferencialmente dos países do norte, né, que têm o capital e podem investir mais no Brasil, e tem um outro modelo, que é o neodesenvolvimentista, né, que falava, não, se a gente ficar utilizando nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver por meio do liberalismo, então a gente vai investir muito, o Estado vai participar dessa política econômica, e para viabilizar esse desenvolvimento, a gente tinha que ter uma diversificação de parceiros. E a política externa, assim, nos dois casos, funcionava como um instrumento de desenvolvimento do Brasil, para ajudar o Brasil a chegar nesse objetivo de ser grande. Tá? Então havia essa discussão de como chegar lá, mas pelo menos existia um consenso do que o Brasil queria. A ascensão do Bolsonaro significou o quê? Uma quebra disso. O que o Brasil queria ser durante 4 anos de governo Bolsonaro? Você pergunta, o Brasil quer ser grande? Não. O que o Brasil queria ser? Uma potência cristã que lutava contra o marxismo cultural? Era isso. E o desenvolvimento? Segundo plano. Terceiro plano, quarto plano. Se estivesse em algum plano. Né? Então, a política externa do Bolsonaro, essa emergência do autoritarismo, foi uma fratura gigantesca da política externa brasileira, inclusive dos princípios defendidos. A Turquia, vamos voltar, né? Eu falei do Ataturk nos anos 20, né? Que é um processo claro de separação, né? de uma criação de Estado laico, e junto com isso, tá? Desde os anos 20, um processo progressivo, não foi de uma hora para outra, mas progressivo, de aproximação das potências ocidentais. Tá? Então, uma tentativa dos turcos, né, que eles ficam entre a Ásia e a Europa, né, de serem considerados uma cultura europeia. Tá? E isso foi aprofundado, tá, progressivamente com o fim da União Soviética, né? Porque a União Soviética, né, que é aquele peso gigante, que era uma das duas grandes superpotências do mundo, parou de ter uma capacidade tão grande assim de influenciar a política externa turca, e a Turquia, né, olhando para a criação da União Europeia e o crescimento europeu, começou a progressivamente se aproximar também da Europa. Então, o final do século XX, início do século XXI, que a gente viu foi o quê? A Turquia tentando se aproximar da União Europeia, inclusive fazendo parte da OTAN, pedindo para fazer parte da União Europeia, o que gerou episódios épicos de humilhação da Turquia, né? Porque a União Europeia nunca quis que a Turquia entrasse, e simplesmente porque tem muito turco.
A verdade é essa, tá? Isso começa a mudar, essa aproximação turca em relação ao Ocidente começa a mudar a partir de 2009, com o fortalecimento do Erdogan. E aí vem a figura muito clara do Erdogan. Só que o Erdogan ele tem dois momentos. Né? Ele chegou no poder, né? Ganhou a notoriedade política por meio do voto, só que ele começou a dar uma guinada autoritária, esse mesmo Erdogan começou a dar uma guinada autoritária, principalmente a partir de 2016. Em 2016, houve uma tentativa frustrada de golpe, tá, em que as forças policiais tentaram dar um golpe e as forças militares responderam, enfim, não sei se vocês se lembram disso. E em 2017 houve um plebiscito que mudou a Constituição turca, dando muito mais poder ao presidente. E a partir daí, o regime turco passou a ser presidencialista e o primeiro presidente foi exatamente o Erdogan, eleito para um mandato de 5 anos, que pode ser renovado, né? Pode ser reeleito por mais 5. Tá? Que aí começou também a dar a guinada autoritária da Turquia. Tá bom? E logo de cara, houve uma diferença muito clara entre o Brasil e Turquia. Enquanto o Bolsonaro se isolou do mundo, né, começou a brigar com todo mundo, menos com os Estados Unidos do Trump, né, Bolsonaro brigou com a Europa, né, teve rixa pessoal com Macron, xingou a Bachelet, teve uma política totalmente anti-China. Né? O Erdogan fez o contrário. Ele buscou diversificar seus parceiros. Enquanto o Brasil buscou uma relação de patronagem, de vassalagem aos Estados Unidos, a Turquia se afastou do Ocidente. Então, aí já começou uma diferença muito grande entre os dois. Tá? E no âmbito multilateral, a gente também vê algumas diferenças, por exemplo, com o uso de algumas organizações internacionais. Enquanto o Brasil, né, no seu regime de segurança que a gente tinha aqui na América do Sul, a ação do Bolsonaro foi simplesmente acabar com a Unasul, né? Havia uma percepção de que a Unasul ela estava contaminada pelo comunismo, não sei o quê, né? E aí o que você faz? Você acaba com uma instituição que poderia ser legal, né? Mas a estratégia dele foi terminar isso e criar o ProSul. O ProSul, na verdade, nunca deixou de ser um grupo de WhatsApp. Né? Nunca floresceu, nunca virou uma instituição internacional mesmo. Mas a estratégia do Bolsonaro foi isso, destruir as instituições. A Turquia fez diferente, ela faz parte da OTAN. E todas as decisões da OTAN são por unanimidade. Então, a Turquia ela tem a estratégia de utilizar essa organização internacional para favorecer seu posicionamento dúbio, né? Às vezes mais próximo da Rússia, às vezes mais próximo da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa, né? Para favorecer essa diversificação, né, de parceiros, porque eles entendem, né, que os interesses deles têm que ser protegidos, inclusive via instituições multilaterais, que é um entendimento que o Brasil não teve. Tá? Então, a partir dessas leituras, né, e obviamente de uma tentativa muito clara de buscar a autonomia dos países, né, então a preocupação do nacionalismo, do protecionismo ficou muito claro nos dois, né, eles sempre buscaram minar o sistema climático, né, cada um do seu jeito, mas com fins de garantir a autonomia energética de si mesmos. Né? Enquanto o Brasil já tinha uma matriz energética elétrica muito limpa, né? Só que o Brasil queria manter sua produção de produtos agrícolas, né? e minerais em alta. Então, o Brasil simplesmente foi construindo metodologias esdrúxulas para suas novas NDCs, né, de modo a obstruir políticas climáticas no Brasil. Pelo lado da Turquia, foi uma coisa muito mais direta. Né?
eles ainda são muito dependentes do gás e do uso do carvão, só que eles conseguiram, por meio da diversificação de parcerias e não do isolacionismo que o Bolsonaro teve, lembrando que o Bolsonaro, né, ele simplesmente desistiu de receber uma COP no Brasil, né? Estava tudo certo para o ano seguinte a COP ser aqui, o Brasil falou, não quero mais. Né? A Turquia, ao contrário, ela usa o sistema multilateral para ganhar mais investimentos e, a partir daí, diminuir a sua dependência energética da Rússia. Tá? Ou seja, de novo, a Turquia utilizando organismos multilaterais para ganhar poder, para expandir seus interesses, coisa que o Brasil fez o contrário. Tá bom? Em vista disso, pessoal, vou terminando na minha fala aqui, tá? Mas agora, ficou muito claro, tá, que é impossível, eu acho que grande lição desse artigo, tá, é que é impossível você colocar todos esses movimentos autoritários dentro de um mesmo saco. Eles se aproximam claramente, sim, nos métodos que eles usam, né, nos princípios e nas declarações que eles fazem. Todavia, quando se dá na política externa, tá, é impossível você falar, olha, esse país tem um governo autoritário, neo-autoritário, ultraconservador, portanto, vai se comportar de tal jeito. Não dá. A gente tem que olhar para todas as alianças domésticas, né? Então, as alianças domésticas de cada país são muito diferentes, e também os interesses regionais de cada país. E isso, né, essa interface entre doméstico e internacional, tá, que se dá, que forma, que molda o comportamento dos países. Tá? Ou seja, basicamente, a conclusão do artigo foi o seguinte: Waltz, essa visão estrutural, né, de que o comportamento do Estado é definido em termos de poder, não explica o Brasil e a Turquia. A gente tem que olhar cada vez mais para essa interface entre doméstico e internacional para ver o jogo político regional, internacional, mas também o jogo político doméstico, né, que influencia o comportamento que os países têm no sistema internacional. Tá bom? Lessa, obrigado pelo convite. Termino aqui a minha fala e estou aberto para perguntas, porque eu sou muito melhor em perguntas e respostas do que em palestra. Então, estou aberto para perguntas, respostas, a gente ao dispor de vocês. Obrigado, professor Rubens, foi espetacular. Nós temos, sim, algumas perguntas bem interessantes, bem provocadoras. Me deixa aqui organizá-las. Acho que a primeira acho que é um tanto relacionada a uma inquietação de método. Diz o seguinte: em que medida a comparação entre Brasil e Turquia revela os limites das interpretações que associam automaticamente governos antidemocráticos à rejeição do multilateralismo? Você falava sobre isso agora mesmo. Do ponto de vista do cânone, digamos assim, das interpretações que são consolidadas sobre autoritarismo e política externa e os padrões de comportamento, acho que é uma inquietação interessante. Será, no final das contas, acho que, desdobrando essa pergunta e essa provocação, será que nós estamos observando um padrão novo de interação entre os regimes, eu vou dizer antidemocráticos, os regimes mais conservadores, né, e possivelmente antidemocráticos, no que diz respeito ao multilateralismo? Estava anotando aqui a pergunta, como você falava. Eu acho que a gente tem, não só aqui no Brasil, tá, Alessa? Eu acho que a gente tem no mundo uma limitação metodológica muito clara para analisar a formulação da política externa dos países. Tá? A gente tem alguns modelos, né? O Alisson, né? O estudo clássico do Alisson sobre os modelos burocráticos, né? E por aí vai na formulação da política externa, né? Naquele livro, né? A essência da decisão.
A gente tem outros modelos também que olham, por exemplo, a política externa como uma política pública, tá? Mas isso tudo está se relevando, está se mostrando um pouco insuficiente, Lessa, infelizmente, porque a gente, e a gente, diferente, né, eu estava conversando com a professora Maria Regina, outro dia, depois de alguns vinhos, é verdade, mas que a gente estava conversando sobre como que a economia ela divide os pensamentos dela, né, para estudar os atores econômicos. Só que, aí minha resposta para Maria Regina, só que tem um grande problema entre nós e a economia, né? Nós, cientistas políticos e internacionalistas, em relação à economia. Para a economia, todo ator é racional. Para o cientista político, não, existem várias motivações. Né? Existem várias bases, né, de resposta, e cada vez mais a gente está vendo que a paixão é uma coisa que influencia bastante na tomada de decisão desses atores. E a gente não tem uma metodologia clara para analisar como que as paixões, as motivações, de fato, interferem, né, com mecanismos causais, né, na formulação da política externa. Isso é um problemaço para a gente. Né? Então, a gente tem, sim, algumas coisas que se assemelham, tá, entre os autores autoritários, né, que é um novo padrão de comportamento em relação aos planos multilaterais, à política externa. Só que não sei em que medida isso é influenciado por uma liderança trumpista momentânea, né, mais do que de uma razão, de uma racionalidade. Então, hoje em dia, se você quiser se associar aos Estados Unidos, você vai fazer todo aquele arcabouço que nem o Milei está fazendo. Né? Você vai adotar todo aquele negócio e fazer a mesma retórica, né, de antidireitos, anti-negacionista, que, enfim, né, também tem a questão de que o multilateralismo, né, para o sistema internacional, é o que a gente mais tem, é o que mais se assemelha à democracia no plano doméstico. Então, se atores autoritários, né, no plano doméstico, para você ter um certo grau de coerência, né, e lembrando que coerência leva a credibilidade / legitimidade, eles acabam atacando o multilateralismo também. Isso é um padrão? Isso vai ser sempre assim? Ou a gente está vendo uma coisa própria desse momento de emergência dessa nova onda de autoritarismo no mundo? Não sei. Tá? O que o artigo mostra sugere, talvez não seja um padrão, talvez seja uma escolha conveniente. Né? E aí o Brasil tem uma escolha que é conveniente, a Turquia tem outra, o que explica algumas diferenças no plano internacional entre os países. Não sei se eu consegui responder. Com certeza. Eu acho que o tema é fascinante. Eu me lembro que nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre essa sua estratégia de investigação com o professor Milani, ainda no ano passado, e uma das perguntas que eu lhes fiz foi exatamente sobre o peso da religião. Em que medida o Brasil e a Turquia eram, de certo modo, comparáveis, considerando esse processo rápido de superação do secularismo na Turquia, né? A política não vou dizer antirreligiosa, mas a religiosa, que era característica do Estado turco, né, que foi sendo superada pela consolidação da liderança do Recep Erdogan. Em que medida a minha inquietação naquele momento era se, por exemplo, a influência de denominações religiosas, por exemplo, no governo brasileiro, no governo Bolsonaro, que é o caso que você estuda, se assemelharia, por exemplo, estruturalmente ao que nós tivemos na Turquia, né? Acho que isso é só um pano de fundo para uma outra pergunta aqui, que era exatamente sobre essa questão desse conceito interessantíssimo que você traz no artigo, vocês trazem no artigo, essa ideia da apropriação estratégica de direitos humanos, e eu acho que como conceito, como ideia, né, que nós podemos pensar
e acho que essa é a pergunta interessante, em que medida o conceito permite, ou perdão, contribui para a compreensão das trajetórias que são diferentes do Brasil e da Turquia em espaços relacionados aos direitos humanos, notadamente no Conselho de Direitos Humanos. Eu lhe pergunto isso também porque, no caso da Turquia, parece que há uma atuação mais perene, mais consistente. O caso do Brasil é cambaleante, titubeante, né, porque realmente houve alguma repercussão muito negativa na opinião pública, inclusive na diplomacia brasileira. Acho que esse é um outro ponto que nós temos aqui uma pergunta sobre essa questão da diplomacia. Mas, enfim, em que medida o conceito nos permite compreender essas trajetórias diferenciadas dos dois países, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Excelente pergunta, Léo. E sim, que saudade do ano passado que a gente estava em São Francisco tomando umas, conversando. Hoje em dia, eu pelo menos não posso ir mais para os Estados Unidos, estou com medo. Né? Então, ainda mais que eu tenho rede social, né? Pô, e falo do Trump praticamente todo dia, então eu tenho certeza que no momento que eu for pisado lá vai ter vídeos da ICE, né, pulando em cima de mim. Então eu prefiro não ir, pelo menos pelos próximos 4 anos, naquele país. Né? Nada contra o país, absolutamente, mas é preservação da minha vida e da minha dignidade. Né? Então, eu concordo contigo, mas eu ainda não tenho uma resposta, tá, Alex? Né? De fato, cada religião, apesar de todas se unirem no conservadorismo, todas terem pontos de contato em alguns tipos de costumes, né, de visões de mundo, mas cada uma tem sua personalidade e suas características e sua cultura que são muito divergentes. Né? Inclusive, dentro de cada religião tem suas especificidades. Então, é muito improvável, tá, que todas as religiões elas acabem influenciando a política externa e as políticas públicas do mesmo jeito. Acredito que não. Aí você me pergunta, como que isso se dá essa diferença? Eu não sei ainda. Tá? Eu acho que essa é a minha dificuldade. Eu não sou um grande conhecedor de religião influenciando política, mas o bom senso e a minha intuição diria que não. Cada religião, no final, vai acabar empurrando para alguma forma diferente. Só que agora, nesse momento, né, de crescimento do ultraconservadorismo, como eles estão buscando ainda se consolidar, né, algumas religiões se aproximam no interesse pragmático de vamos nos estabelecer, vamos nos fortalecer, vamos nos associar. Tanto que, né, aquela Declaração de Genebra juntava países absolutamente diferentes de cunho religioso. Tinha Estados Unidos, tinha Brasil, tinha Arábia Saudita, enfim, né, se eu não me engano, tinha Mongólia. Então, cada um com sua religião diferente, todos unidos na promoção de uma pauta ultraconservadora mundial. Tá? Claro que em algum momento isso vai ter um racha. Mas quando vai ser, como vai ser? Não sei te responder. Mas agora, a apropriação dos direitos humanos, aí sim eu acho que é uma coisa muito interessante sim para a gente observar. E os conhecedores de direitos humanos têm um prato cheio na frente, né, quem gosta de estudar direitos humanos. Porque hoje em dia, esses movimentos eles aprenderam um jeito muito mais eficiente, né, para destruir o sistema. Que ao invés de ficar lutando contra os direitos que já são estabelecidos, né, que, enfim, tem um direito, eu vou lutar contra o direito X, né, eu vou lutar contra o direito não sei, de casamento universal. Né? Eles não vão lutar isso. Eles vão lutar contra o quê? Pela consolidação desse direito, mas com uma leitura absolutamente esvaziada, um significado totalmente diferente. Né? Então, você não luta contra o direito, você luta pela consolidação do direito da família. Só que agora a ideia de família é uma coisa totalmente diferente. Eu luto pelo direito da mulher, de proteger a mulher. Tá? Agora, proteger a mulher significa proteger o filho dela contra o aborto, contra a violência da própria mãe. Né? Então, é uma estratégia, o resultado e o objetivo é o mesmo.
mas é uma estratégia muito mais eficiente, né, que cola muito mais fácil, que tem uma máscara muito mais feita, né, mais bem feita. Então, essa nova estratégia, eu acho que está sendo espalhada, tá? E o problema é que os lados, as forças progressistas ainda não aprenderam a lutar contra isso. Não tem um antídoto. O que a gente vê, em alguns momentos, é o uso da mesma estratégia. Então, os lados, o grupo progressista está conseguindo, observou esse tipo de estratégia e está fazendo a mesma coisa. Mas agora não consegue lutar contra. Só um exemplo do grupo progressista fazendo a mesma coisa. Ao invés de lutar, não sei se vocês perceberam isso, mas isso é muito interessante, é muito legal. Está acontecendo no Brasil agora. Ao invés de lutar por regulação das redes sociais, né, que está sendo denominado como censura, como desrespeito à liberdade de expressão, por aí vai, o que o pessoal agora está lutando? Pelo direito da integralidade da informação. Ou seja, eu não estou lutando para ser censurado, eu estou lutando para que a informação tenha seu direito de ser de qualidade. Entendeu como é que muda? É a mesma estratégia. E o lado progressista aprendeu a fazer. Agora, qual é o antídoto para isso? Não sei. Tá? Enfim, cenas do próximo capítulo. Eu adoraria ter resposta para isso. Ia facilitar muito a minha vida. Eu concordo com você. Rubens, temos aqui uma outra pergunta bem interessante também, acho que eu tinha comentado um pouco sobre a importância das corporações diplomáticas, né? E é reconhecido que a Turquia também tem uma diplomacia que é bem consolidada, é muito respeitada, tem uma tradição de formação e uma densidade de padrões de comportamento, né? E, de certo modo, comparável, digamos assim, com o reconhecimento internacional que a diplomacia brasileira tem. Então, a pergunta que nós temos aqui é a seguinte: como a experiência histórica e a formação dos corpos diplomáticos do Brasil e da Turquia teriam influenciado a forma como cada país lidou com as agendas multilaterais nesses momentos que são analisados na sua fala, no artigo? Excelente pergunta. Tá? A importância das burocracias, né, eu acho que estão estabelecidas. Né? A burocracia tem essa capacidade de frear ou às vezes de acelerar as modificações, né, e por aí vai. E a gente viu esses dois movimentos dentro de Itamaraty. Tá? Então a gente viu sim uma certa resistência e a gente viu outras seções do corpo diplomático abraçando o bolsonarismo, né, e o golpismo contra Dilma, né, porque achavam que se favoreciam em relação a isso. Porque o poder da burocracia também significa eles agirem de acordo com do que eles entendem que é o interesse da própria instituição. Né? Então, eles entendiam que a instituição, alguns deles, né, se favoreceria com a queda da Dilma e apoiaram o impeachment em 2016, né, o controverso impeachment de 2016. Alguns diplomatas abraçaram também o bolsonarismo. Eu tenho exemplos, né, de alguns diplomatas que tiveram uma ascensão meteórica, né, por não resistirem ao bolsonarismo, e eu tenho exemplos de alguns amigos meus que foram para a geladeira, alguns deles, inclusive, saíram do Itamaraty durante o governo Bolsonaro, porque, enfim, não conseguiram. Houve também, para quebrar esse tipo de avanço, alguns ataques bolsonaristas na organização da instituição. Então, algumas leis, por exemplo, que abriam espaço para novos cargos, né, de representação internacional, que antes eram exclusivos de diplomata de carreira, que fosse possível apontar cargos comissionados para ocupar essas posições, que quebra um pouco esse poder da burocracia. Ainda assim, houve sim uma resistência, tá? Mas eu acho que no caso do brasileiro ela não foi tão significativa assim. Né? Então, o Ernesto conseguiu fazer o trabalho dele durante os 2 primeiros anos.
E aí é interessante, né, que para uma instituição como Itamaraty, que é muito hierárquica, né, e são os diplomatas são os militares que não usam farda, né, então é muito hierárquico, eles fizeram um salto, né, geracional, colocando Ernesto, que simplesmente ignorou uma série de embaixadores, né, de ministros de primeira classe, que poderiam assumir o cargo de chanceler, e eles passaram direto para o Ernesto. Né? O França, ele apareceu lá mais como um damage control, né, mas também com menor temperatura, ele também não reverteu as decisões do bolsonarismo. Então, a gente viu, sim, uma resistência burocrática, mas ela ficou muito focada mais nos interesses da burocracia do que na tentativa de moldar a política externa. Isso no Brasil. Eu não consigo dizer com precisão o que está acontecendo na Turquia, tá? Mas agora eu sei que também houve alguns movimentos de desregulamentação dos cargos diplomáticos na Turquia, e alguns movimentos semelhantes de apontar pessoas-chave em lugares-chave que sejam aliados, que sejam associados à nova ideia do Erdogan. Né? Então, enfim, o poder da burocracia existe, é importante, mas não necessariamente ele vai sempre prezar pela continuidade da política anterior. Essa ideia de que a política externa brasileira é uma eterna continuação, né, simplesmente há umas pequenas correções de rumo, não é bem assim. Né? Então, o poder da burocracia, às vezes, ela simplesmente se volta para dentro, para sua própria sobrevivência, digamos assim, mais do que preocupado com o resultado político do que está defendendo. Não, você está coberto de razão, né? Eu acho que essa questão da importância das burocracias, né? E, quer dizer, nem sempre aderem gratuitamente, mas há, sem sombra de dúvida, um grau de adesão, né, alegre, né? Que em muitos casos vem de um cálculo de ganhos de carreira que motivam, digamos assim, a possibilidade de ascensão rápida, né? De crescer muito rapidamente na estrutura decisória do Itamaraty, ou então de outras corporações diplomáticas, mas o fato é que a desestruturação das carreiras de Estado, esse é um dos pontos mais importantes, digamos assim, das agendas das lideranças antidemocráticas, porque são elas exatamente são elas exatamente um dos fatores de resistência, né, à desestruturação das agendas, vou dizer uma coisa horrível aqui, de bom senso, né? Nós vemos muito isso a propósito dessa campanha nos Estados Unidos agora, né, toda a polêmica que o presidente Trump tem em torno do que ele denomina de deep state, né, essa revolta com relação às prerrogativas dos servidores de carreira, enfim. Eu concordo inteiramente com você, eu acho que esse é um tema também fascinante, acho que nós temos alguns colegas que começam a delinear um pouco a agenda de investigação sobre isso, acho que é algo realmente fascinante. Entre eles, uma pessoa que está no NB. O Felipe. Que é o Felipe Estre. Exatamente. Ele que inclusive está em São Francisco com a gente também. Então, exatamente. Ele é uma pessoa que estuda bastante isso. Então, né, você que está assistindo aqui, se você estiver no UNB, bate um papo com o Felipe, que é um grande cara, é um grande pesquisador, e a UNB é uma grande instituição, então tem sorte de que esse casamento está rolando. Aproveita que ele está aí, bate um papo com ele, que ele é o grande especialista nisso. É exatamente isso. Eu tenho aqui a pergunta que eu fiz na adaptação da Helena Neves, e a pergunta dela é a seguinte: diante das semelhanças que vocês veem entre Brasil e Turquia e das aspirações de um maior protagonismo internacional, vocês veriam espaço para a construção de parcerias bilaterais entre os dois países, especialmente nesse cenário atual de tendência de enfraquecimento
das instituições multilaterais e do comportamento internacional imprevisível do segundo governo Trump? Primeiro, muito obrigado, tá, Helena, pela pergunta. Eu não vejo, só que eu vou fazer uma observaçãozinha, uma discordância, eu não vejo uma aspiração brasileira de maior protagonismo durante o Bolsonaro. Né? Pelo contrário, o Brasil buscou se reduzir. Quando a gente fala que ele se isolou mesmo. O objetivo, a grande estratégia que o Brasil tinha na política externa era: vamos ser vassalos dos Estados Unidos e rezar para que algumas migalhas caiam da mesa dele e sobrem para a gente. Né? Não caiu nenhuma, né, para variar. A gente já adotou essa estratégia algumas vezes e nunca caiu uma medalha, uma migalha para a gente. Então, não vejo durante o governo Bolsonaro uma tentativa de graduação, né, na participação, de maior protagonismo brasileiro internacionalmente, diferente do Erdogan. O Erdogan, sim, ele tentou buscar essa diversificação de parcerias. No momento atual, agora indo sim, no momento atual, que o Brasil parece, né, voltar a flertar com uma ideia de uma maior inserção internacional, e o Erdogan continua, né, nessa tentativa de diversificar parceiros, existe uma abertura, uma janela de oportunidade para aproximação entre os dois? Eu diria que, na teoria, sim. Tá? Existe possibilidade, existe campos, né, que a gente consegue se aproximar, que a gente consegue dialogar, a gente consegue aumentar, com certeza, a pauta de comércio entre os países. Tá? Só que eu acho que a gente esbarra em uma outra coisa, principalmente na questão turca também, mas na brasileira também, que é o limite da capacidade material dos países. Né? Então, existe janela de oportunidade? Sim. Só que são dois países que são distantes, tá? Que ainda que tenham um potencial de parceria que não é aproveitado, talvez a prioridade nossa não seja esse país. Né? Existam outras regiões que deem um resultado mais imediato, né? por assim dizer. Então, apesar de existir essa janela, sim, eu vejo o Brasil se aproximando mais de outros países do que da Turquia. Isso não é necessariamente errado. Né? Isso é um cálculo, porque, enfim, os recursos são limitados, né? E a gente entra naquele famoso dilema. A gente tem que escolher, a gente tem que fazer algumas escolhas, né, sem saber qual vai ser o resultado daquilo no futuro. Então, a gente pode quebrar a cara e a gente pode dar certo. Né? Então, a gente faz o quê? A gente faz uma análise do que é mais provável de dar certo e vai nesse caminho. Hoje em dia, a gente olha para a Turquia, é mais provável que dê certo a gente se aproximar da Turquia do que se a gente se aproximar, sei lá, da Índia, da China? Acho que não. Né? Então, se a gente tem recursos limitados, a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, onde é que a gente vai investir? Né? Provavelmente no que a gente tem mais chance, maior certeza, maior clareza de que vai dar certo. Então, ter um potencial de aproximação não significa que seja, nesse momento, apropriado buscar isso. Enfim, muito embora, claro, né, num mundo ideal, a gente estaria fazendo parceria, aumentando a parceria com todo mundo. Adoraria ver isso, mas, infelizmente, não é a realidade material que o país tem hoje. Excelente. Eu acho que um tanto sobre essa reflexão sobre o momento atual, não vou dizer propriamente sobre Lula 3, mas diante do grau de alta imprevisibilidade que nós operamos no presente e no futuro próximo, provavelmente, eu tenho aqui uma reflexão que vem lá da nossa turma que está nos assistindo na Universidade de Brasília, acerca do tempo presente e do futuro próximo, né? Se há sentido, do seu ponto de vista, e se persistir em uma postura revisionista ou de revisão, digamos assim, da ordem liberal. E se você considerar que sim, que faz sentido, de que forma isso poderia ser instrumentalizado como ganho
efetivo para um país como o Brasil? É uma excelente pergunta, Léo. Eu não vou ter uma resposta tão direta assim, mas é o projeto que o LabMundo está atuando nesse ano, no próximo, para publicar em 2027 alguma coisa. Eu acho que sim, eu acho que o mundo está em transformação, não tem jeito. Então, a gente está em transição de poder, a gente está num mundo que está virando alguma outra coisa. O problema é que a gente não sabe que outra coisa é essa que está virando. Provavelmente a gente está saindo da unipolaridade, indo para a multipolaridade, ainda que com muitas assimetrias entre os polos. E isso significa que a ordem mundial, né, isso a gente estuda desde sempre, né, no sistema internacional, a ordem mundial ela varia de acordo com a geometria de poder vigente naquele momento. Então, se as instituições e as normas internacionais não refletem mais o sistema de divisão do poder que existe no mundo, elas vão ser adaptadas. Adaptadas para onde? Não sei. Tá? O mundo vai se tornar unipolar, unilateral? Todas as medidas vão ser unilaterais? Acho que não. Porque o principal ator que está promovendo o unilateralismo é os Estados Unidos. Os outros polos, eles ainda estão defendendo o multilateralismo, o que é uma coisa muito interessante. Agora, qual vai ser esse tipo novo de multilateralismo? Não sei. E aí cabe a gente pensar o seguinte: qual é o interesse dos países do Sul? Né? O que os países do Sul querem reter do atual multilateralismo e o que eles querem modificar para melhorar seus interesses? Qual é a resposta? Não sei, a gente tem que investigar. Me parece que uma ordem internacional baseada em regras, né, traz previsibilidade e isso é bom para o Sul. Uma ordem internacional que seja baseada na igualdade soberana é um ganho para o Sul. Tá? O que mais a gente quer reter dessa ordem? O que a gente consegue modificar? O problema também não dá para a gente ficar defendendo uma ordem internacional absolutamente ideal para o Sul, por quê? Porque a ordem internacional ela tem que ser mantida e patrocinada por alguém. Né? Quem é que vai manter e arcar com os custos de uma ordem internacional que favoreça somente os países do Sul e não favoreça os polos de poder? Nenhum polo de poder vai defender isso. Então, a gente tem, uma incerteza muito grande, né, que a gente está vivendo. E a incerteza, ela é ruim, ela incomoda, mas incomoda muito mais a gente está vivendo esse mundo incerto, sem menor clareza do que o Brasil quer do futuro. Isso me preocupa. E eu me incluo, tá? Porque eu também não sei o que o Brasil quer do futuro. Tempos difíceis, hein, Rubens? Está complicado. Está difícil. Rubens, nós não temos, nós até temos mais perguntas, mas eu pessoalmente não gostaria de tomar o resto da sua tarde. Nós comentávamos agora há pouco, hoje é um dia especial aí de encerramento de participação em editais e tudo. Enfim, eu gostaria de, em nome dos meus colegas da universidade, em meu nome próprio, de agradecer muitíssimo a sua generosidade de participar desse nosso programa, de conversar com os nossos alunos da Universidade de Brasília, também os que nos assistem pelo canal do Centro de Estudos Globais, pelo YouTube, também os que participam do nosso curso de extensão, Brasil no Mundo, pela sua generosidade, a sua atenção, evidentemente, de ter participado do nosso curso. Eu gostaria de, antes de lhe devolver a palavra para a sua saudação final, de convidar todas as pessoas aqui que nos assistem para conhecerem as atividades que o professor Rubens desenvolve. O professor Rubens tem uma atuação muito importante, estratégica, verdadeiramente, de divulgação científica na nossa comunidade. Eu acho que você podia agora, na sua saudação, falar um pouquinho sobre isso, Rubens, porque realmente você presta um serviço crucial para a nossa comunidade, não somente de relações internacionais, mas para todas as pessoas que têm algum interesse pelos temas da atualidade. Então, tanto o site do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, quanto o site do LabMundo, da antena do LabMundo, que você coordena, né?
Rubens, muito obrigado, eu devolvo a palavra. Que isso, Léo. Eu que agradeço. Conte comigo sempre. Então, agradeço o gentil convite seu, Lessa. De novo, né? Você sempre me tratou com muita gentileza, muita fidalguia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer a organização, né? Porque no iniciozinho eu topei logo de cara o convite, né? Só que houve um problema de comunicação. O Lessa tinha me sugerido uma data, só que no convite por e-mail veio outra. E eu não atentei, né? Na minha cabeça estava a primeira, e eu aceitei um convite por uma data que eu não podia mais, que ia estar no meio do congresso. E eu falei com a organização, não, calma, a gente vai trocar. Então, poxa, o pessoal foi muito gente boa comigo, super profissional, o pessoal da UNB, do Centro de Estudos Globais. Quero agradecer bastante. Quero agradecer também, Lessa, sobre essa observação sua. De fato, eu sou um grande defensor de que se a gente tem se a gente está assistindo um negacionismo crescente hoje, um dos motivos desse negacionismo científico é que nós acadêmicos a gente falhou em comunicar nossos achados e a importância deles e como eles são produzidos para grande parte da população, né? Então a gente tem que retomar esse contato, né, da ciência, porque não adianta ficar produzindo conhecimento só por produzir, né? Ficar produzindo conhecimento só para conversar com outros acadêmicos, com outros cientistas. Não é isso, né? A gente tem que produzir conhecimento que tenha um impacto social, que a gente converse com a sociedade, que a gente mude a vida das pessoas, que a gente influencie políticas públicas. Então, nesse sentido, a gente começou esse trabalho, né, de cartografia temática lá em 2011, com a primeira publicação em 2013. A gente tem o Atlas da Política Externa Brasileira, que foi publicado em 2014, que pode ser baixado na internet gratuitamente. Em 2017, a gente publicou o Atlas da Política de Defesa Brasileira, também no site do Claxo, né? Vocês podem baixar gratuitamente. A gente tem a mapoteca, tanto no OMC quanto no LabMundo, que vocês podem pegar essas imagens digitalizadas, baixar gratuitamente e utilizar no trabalho de vocês, no artigo, no trabalho de graduação. É gratuito, é feito para vocês. O objetivo é que vocês usem mesmo, tá? Em breve, a gente vai ter esses outros dois atlas. Esse ano ainda sai o Atlas da Justiça Climática, antes da COP30, e a gente vai ter a atualização do Atlas da Política Externa Brasileira, publicado no ano que vem. A gente já está no quinto e último parte, já está no final. E a gente tem as redes sociais, tanto do AMC, do LabMundo, e as minhas próprias também, porque, enfim, é super desconfortável, vou ser absolutamente sincero, é super desconfortável para um professor estar na frente de uma câmera para gravar um vídeo de 1 minuto e meio. Tá? É horrível. Eu suo até hoje, mas infelizmente é importante. Então a gente tem esse trabalho também de redes sociais que a gente tenta manter, né? Eu acho que produção científica só faz sentido se estiver acompanhada de popularização do conhecimento, senão, né? Então, se vocês quiserem conversar comigo lá no meu Instagram pessoal, ou no Instagram do LabMundo, ou do OMC, vocês são muito bem-vindos e muito bem-vindas, tá? Então, obrigado também por abrir essa oportunidade, tá, Lessa? Para falar um pouquinho do meu jabá. Excelente, Rubens. Muito obrigado. Rubens, um grande abraço. Até a próxima. Se Deus quiser, e seja sempre bem-vindo, hein? Até a próxima. Você vai na IPSA? Não, eu vou na ISA, não, na Abre a gente se vê. Tá ótimo, então. Tá bom, então. Um abraço. Tchau, tchau.